Olá, que alegria ter você conosco aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre os princípios da mordomia cristã. Que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Meus irmãos, nós estamos esse mês fazendo uma abordagem, tentando falar um pouquinho mais sobre mordomia, um assunto difícil, talvez tão esquecido, polemizado nos últimos tempos. A gente percebe as distorções, preocupações e dificuldades para tratar de um assunto tão relevante e tão importante para cada um de nós como igreja do Senhor. E nós queremos mais uma vez nesse momento pedir à igreja para abrir a palavra do Senhor lá em Malaquias, capítulo 3, nós leremos do verso 5 até o verso de número 10, 5 ao 10. Enquanto você está abrindo aí a palavra do Senhor, tem muita gente que já está conosco. Compartilhe o link agora. Irmãos, 10% das pessoas que estão conosco curtiram. Esse é o momento, dá uma curtida aí agora, não deixe de fazer isso não. Pegue agora esse hábito, pega o dedinho, vai lá, curta, compartilhe esse link, para que esse evangelho chegue a tantos quantos o Senhor quer tratar. Diz assim então a palavra do Senhor, Malaquias 3:5. Eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não tem respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Trago o dízimo, todo o depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Somente até aí. O tema desta noite é exercendo a mordomia cristã. Vamos falar com Deus? Senhor, pedimos a tua bênção, teu direcionamento, para que a tua palavra gere mudança. Destrava a mente, abra o coração, pois há um propósito para essa noite e cremos que o Senhor irá cumprir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Desvios na igreja, escândalos, falsas doutrinas, uma maneira de lidar completamente diferente do que a Bíblia aponta para cada um de nós, como sendo um princípio de mordomia que deveríamos tratar. A gente vê comentários tendenciosos, distorcidos. Se hoje for defender a doutrina do dízimo, em algumas páginas nas redes sociais, está arriscado vir um apedrejamento profundo de pessoas que, em nome de Deus e da liberdade de expressão, vão fazer comentários desairosos, porque de muito tempo estão sendo contaminados com alguns preceitos e vão até mesmo acusar pastores de estar colocando uma defesa própria, pois no mundo aí fora, quando a gente vai falar de dízimo, ainda mais na classe pastoral,
as pessoas já te olham e já estão se perguntando: onde é que ele quer chegar? Infelizmente, esse assunto, ele se transformou num assunto ruim, desvios. As pessoas ficaram endurecidas e pouco esclarecidas naquilo que precisavam entender no princípio de mordomia. E era exatamente isso que estava vivendo a geração Malaquias. Um povo que tinha perdido o temor, um povo que estava divorciando por qualquer coisa, um povo que oferecia a Deus daquilo que era o cego, o manco, o aleijado, a sobra, o resto. Um povo que estava completamente fora dos padrões, e aliás, Deus já estava admoestando esse povo, falando dos seus antepassados, dos caminhos tortos que esse povo estava vivenciando, como também seus pais já haviam vivenciado. E a gente percebe que Deus não desiste do povo, tenta atraí-lo para si, e Deus chama esse povo a um arrependimento. E é o momento em que a gente começa a observar então que o povo de Deus não entendia a doutrina da mordomia, porque eles, em primeiro lugar, faziam uma seleção facultativa. Ou seja, essa parte do texto a gente cumpre, essa aqui não. O que a geração Malaquias estava fazendo era: nós devemos aplicar o que em nossas vidas? O verso 3 vai dizer que eles eram injustos. O verso 4 vai dizer que eles oprimiam os pobres. O verso 5, o Senhor traz uma palavra mais severa, dizendo: eu verei a vocês trazendo juízo sem demora. Por quê? Olha, tem feiticeiro, tem adúltero, tem gente que está jurando falsamente, explorando trabalhadores, oprimem órfãos e viúvas, privam estrangeiros e não tem respeito por mim. Lá, se você abrir no capítulo 1, verso de número 8, vocês vão ver que o próprio Deus está dizendo para a geração Malaquias o seguinte: vocês estão trazendo o cego, o aleijado ou doente para sacrificar a mim. Vocês apresentariam isso a um governador humano como sendo uma oferta? É uma pergunta. E diz mais, o próprio Deus falando com essa geração: será que esse governador ficaria feliz em receber tal presente? Irmãos, essa geração estava completamente fazendo uma seleção facultativa. Aqui a gente aplica o texto, aqui não. Até aqui a gente vai, ali não. Vamos fazer a coisa do nosso jeito, aquilo que a gente entende que deva fazer. Eu, quando olho para isso, para um povo que está dando para Deus qualquer coisa, para um Deus que merece tudo de bom e do melhor, mas um povo que olha e fala assim: eu vou dar sobra, eu vou dar o distorcido, eu vou dar aquilo que não presta. Sempre me vem à mente aqueles presentes ingratos que a gente recebe, que nada tem a ver com a gente. E a gente olha para aqueles presentes e quem não os recebe? E a gente fala: muito obrigado. Que bom que você lembrou de mim. Que alegria eu ter ganho isso. Mas na nossa cabeça já está assim: primeira oportunidade que der, eu estou passando adiante. É ou não é verdade? Irmãos, coisa ruim é receber uma coisa que você não gosta, que a pessoa vem te entregar e você olha e fala assim: mas não tem nada a ver isso comigo, não tem nada a ver. Eu tenho feito muitas visitas, irmãos, e eu fico feliz porque eu sou eclético nesse aspecto de um lanche. Eu chego numa casa, as pessoas: pastor, eu já sei que o senhor não toma um café, mas eu fiz um cafezinho para o senhor. Eu falo: eu estou em João 8, irmão, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Seja bem-vindo.
Mas o questionamento de Deus para o povo é assim: por que é que vocês estão fazendo isso? Por que é que vocês estão dando aquilo que está desonrando ao Senhor? Foi exatamente isso que acontece no Novo Testamento, quando o próprio Jesus vai condenar os fariseus, Mateus 23, dizendo: vocês dão dízimo como um rito religioso, pois a religião de vocês está presa a formas, a ritos, até porque vocês negligenciam o aspecto relacional da fé. Sabe por quê? Eles davam dízimo das hortaliças, do cominho, de tudo, mas quanto ao aspecto da justiça, da fé e da misericórdia, deixavam de lado. É uma aplicação seletiva. Espera aí, a gente oferta, a gente faz aqui tudo bonitinho, mas esse negócio de fé, justiça e misericórdia, a gente não quer saber disso não. A gente não vai aplicar isso não. Eu olho às vezes para as pessoas hoje lendo a palavra de Deus, elas estão fazendo uma seleção facultativa do que concordam e do que discordam da Bíblia. Eu acho isso surreal. Outro dia eu estava num grupo aí, e quando a gente fala de divórcio, novo casamento, aquilo, mas tem muito pastor que defende uma tese, irmão, vai para a Bíblia. Se tem uma coisa que você tem que aprender tenha a sua fé e desenvolva ela, não ande na carona da fé de ninguém. Leia a Bíblia e fala assim: Espírito Santo de Deus, fale comigo. É por causa disso que o povo está entrando em enganadoras lisonjas, ouvindo e acreditando em doutrinas que nada tem a ver com o Senhor. Mas por quê? Há um desejo ardente daquelas práticas, aí seleciona. Outro dia eu vi umas irmãs falando assim: pastor, o senhor não acha que o apóstolo Paulo era machista, não? Camarada era, sabe? Tem igrejas que estão falando assim: aqui não se prega Antigo Testamento, não. Nós só vamos pregar aqui Novo Testamento. É o tempo da graça. Irmão, olha lá, desde Gênesis, vai vir destruição. Tem 50 ali, o senhor vai poupar. Tem 40, tem 30, tem 10. Se tivesse graça. Graça. Aí eu olho para o Novo Testamento, Ananias e Safira, juízo. Desde que, olha gente, antes de Deus falar haja luz, Deus já estava falando haja cruz, está lá em Pedro. Como é que alguém consegue falar assim: aqui eu aplico e ali não? As pessoas hoje estão tentando, é um vício de justificativa, igual é o vício de transferir culpa, desde o Éden. A mulher que tu me deste. Adão, por que tu está nu? Nu. Agora está cobertinho. Me chama a atenção, porque desde que eu era criança pequena, lá na cidade de Campo Grande, que eu vejo aquelas figuras de Adão e Eva com aquelas folhinhas assim nas partes íntimas. Eu fico pensando, não foi o olhar? Por que essa folhinha não entrou nos olhos? Eu sou estranho, eu me faço algumas perguntas para tentar entender melhor o que está acontecendo com a gente. Porque esse vício da justificativa está terrível. A gente não admite mais que erra. A gente está pegando partes daquilo que a gente acha que pode ser agradável para a gente aplica. Aquilo que é desagradável, a gente quer jogar na lixeira e fingir que não é com a gente. Geração Malaquias. Isso aqui eu gostei, né? Eu honro aos que me honram. Eu gostei disso. Mas tem um texto assim: perdoe o seu irmão. Aí fala assim, perdoei. Mentira, fala mal da pessoa o dia inteiro. Coração está cheio de coisas terríveis, não consegue aplicar. A Bíblia fala: tu tem alguma coisa com teu irmão, vai a quem? Ao arcebispo, não é assim? Vai logo ao presidente da igreja, é assim? Vai a quem? A ele. Se ele não te ouvir, o que você faz? Pega mais um, leva lá. Se não te ouvir, o que você faz? E se não te ouvir, entrega, que isso aí não tem nada a ver com Deus não.
Aí o pessoal quer vir no meio de uma reunião fazer escândalo, fazer coisa, expor. Ou seja, eu não entendo como é que alguém que lê Bíblia, conhece Bíblia, está tempo dentro de igreja, tem uma justificativa. E essa justificativa é aquele fator assim, ó, explica, mas não justifica. Não tem por que fazer isso. Não tem porquê. É muito difícil fazer com que um coração desinteressado e evasivo chore clamando ao Senhor pelos seus erros e compreenda dentro da palavra aquilo que tem que ser feito. Aliás, nós somos a geração que aperfeiçoou o que Malaquias estava falando. Porque hoje nós nos tornamos tão ruins, irmãos, que a gente está usando a Bíblia para justificar pecado. Olha o ponto que nós chegamos. Ainda fala assim, ó, olha que coisa, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Usa aqueles jargões assim, ó, quer ver? A letra mata, hein? A letra mata, hein? Vai ver dentro do contexto que está escrito a letra mata. Usa texto fora de contexto para servir de pretexto e procurar uma falsa doutrina para viver o ego, a religião ali dentro dele, para justificar o injustificável. Tim Keller escreve uma coisa interessante, ele diz assim: o evangelho não é somente apenas A, B, C, mas é de A a Z. Ou a Bíblia você aceita ela como completa, de Gênesis a Apocalipse, ou você não vai viver a Bíblia. É incorreto achar que você pode facultativamente selecionar o que você vai viver e outra parte você desprezar. Irmãos, isso é loucura. E muitos estão vivendo assim hoje. É um cinismo espiritual. Que a gente fala assim, esse aqui está palatável, deixa eu aplicar. Aliás, as igrejas estão palatáveis. É o evangelho do cabeça, do não é cauda, nasceu para vencer, positivismo, já acorde de manhã dizendo, e vamos que vamos. Aí quando fala assim, no mundo tereis aflições, repreende isso. Não, isso aí eu não aceito não. É a famosa caixinha de promessa, né? Caixinha de promessa é uma benção. Eu nunca tirei uma promessa daquela dizendo assim, vai tu, chora, se arrepende, se derrama aos pés do Senhor, seu miserável, pecador. Eu tirava a promessa daquela, irmão, rosa, amarela, azul, verde. Você está rindo que você tirou também um monte. Orava e ficava ali igual o pombo correio com o dedo assim, ó, puxando uma, estava lá. Escolhendo, aí não gostou, ora mais não, joelho, agora vai, Satanás repreendido, agora vai, eu tenho fé. Outra promessa, até se encaixar facultativamente dentro daquilo que você acha que é palatável, é agradável. Irmãos, nós estamos vivendo isso, a nossa rebelião, a nossa teimosia em não enxergar o que é a palavra, o que é o princípio. Agora a Bíblia fala para cada um de nós em Tiago 2,10, qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de tudo. Não adianta. E as pessoas estão falando assim, pastor, sabe por que eu não dou o dízimo? Porque faz parte de um cerimonial e a lei foi abolida na cruz. Meu irmão, você não entendeu o que é a palavra de Deus. 400 anos antes da lei, Abraão já estava proclamando lá. Depois está lá consolidado em Levítico, dentro da própria lei, o próprio dízimo. Você vai ver nos livros históricos, poéticos, proféticos, tudo está citando a respeito do dízimo. Mas no Novo Testamento não tem, meu irmão, lê Mateus 23, vai lá nas epístolas, como Hebreus 7, de 1 a 19, 1 Coríntios 9, vê todos os princípios ali, principalmente nos versos 13 e 14.
Você vai entender que em toda a palavra de Deus, ela está recheada, consolidando o princípio da mordomia. E o Senhor fala em 1 Coríntios 4:2, o Senhor quer achar o povo fiel, sinal de fidelidade e confiança na sua provisão. Outro diz, pastor, não dou dízimo, sabe por quê? É uma contribuição voluntária. E não tem que ser imposta. Esse negócio de imposição para mim já me dá logo, sabe? Eu não quero saber disso não. Troço imposto. Eu gosto de ter liberdade. Não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Aí esse negócio de imposição, aí fica aquela discussão muito boa, né? O dízimo é uma coisa compulsória ou voluntária? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Aí Jesus fala para cada um de nós: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que coisa mais compulsória do que isso? É uma ordem, é uma determinação. A gente, não, mas lá em 2 Coríntios 9 está dizendo assim, cada um contribua conforme propôs o seu coração. Lindo isso. E Jeremias 17:9 diz assim, perverso é o coração do homem, quem o conhecerá? O próprio Jesus estava falando assim, porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, morte, furto, adultério. E se você for ver, o princípio ali não é nem dízimo, era uma oferta, como eu já preguei no domingo passado. A gente quer aplicar as coisas fora de contexto, para justificar. Paulo está tratando aqui de qualquer coisa menos de dízimo, e hoje a gente percebe que não tem teologia, teólogo, não tem estudo, não tem autoridade, competência para desautorizar o dízimo, porque é uma ordem, e nós devemos cumprir. Não sou dizimista porque, nunca o apóstolo Paulo está orientando isso aí a gente. Então, essa prática eu estou dispensando, porque eu penso que tem que ser generoso. Ainda fala assim, eu não creio nesse princípio, mas pastor, eu oferto e oferto bem. Você não entendeu. O princípio é que o dízimo é uma obrigação, é demonstração de fidelidade, e a oferta é uma demonstração de generosidade. São coisas distintas. Agora, por que a gente não entende? Nós estamos sempre associando dízimos e ofertas à caridade, e não à hombridade e honradez. Nós estamos sempre querendo aparecer, queremos ser reconhecidos na hora da prática, quando deveríamos ser humildes e desconhecidos. Nós associamos a dízimo a necessidade, não oportunidade de demonstrar fidelidade ao Senhor. Alguns falam até assim, a igreja é rica, a igreja está bem, as contas estão em dia, não precisa do meu dinheiro não. Não, Deus também não precisa não. Agora não é esse o princípio, sabe por quê? Porque alguns pastores estão ensinando errado para ir dizendo assim, você tem necessidade? Primeiro pense em você. Vá suprir a tua necessidade. E você só se esquece do Yahvé Jiré, do Deus da provisão. Nós associamos por vezes dízimo a barganha, e com Deus não funciona assim, até porque dízimo é uma adoração. Por isso, em determinado momento do culto, nós estamos adorando ao Senhor, entregando aquilo que a Ele pertence. Nós estamos por vezes achando que riqueza sem salvação é consumado na miséria do ser humano, e a gente não consegue perceber que o Senhor nos chama primeiro para a salvação. Se o Senhor quiser dar coisas, bens para nós, Ele vai confiar. Por isso o texto fala, roubará o homem a Deus? Mas vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas.
não há honra a Deus. Reter o dízimo é, no mínimo, desconfiar e ser ingrato com o Senhor. Aí outros falam, mas eu dou oferta. Mas dízimo é devolução daquilo que somente pertence ao nosso Deus. Segundo momento, a indiferença espiritual. O povo de Malaquias estava vivendo assim. Eles foram chamados a retornar. E ainda perguntam, em que devemos retornar? Deus está apontando o pecado, o erro. Sabe o que eles estão perguntando? Nós estamos errando? O que a gente está fazendo? O que tem de errado? A insensibilidade à palavra de Deus e à voz de Deus. Por isso a Bíblia fala em 1 Timóteo 4, 2b, apostatarão da fé alguns, tendo a mente cauterizada e a própria consciência comprometida. Irmãos, que momento difícil, onde o relativismo toma conta, não há mais valores absolutos. Pior do que o pecado é não reconhecer os erros e maus caminhos. Pior para aquele que está enfermo é achar que não precisa de cura. Pior coisa para a pessoa que não acha que precisa de restauração, ela está na casa de Deus ouvindo a palavra e o coração cada vez mais endurecido e ele nunca é quebrado. Tem gente que ouve sermão, tem gente que não sai da internet, tem gente que vem para um culto, mas está completamente desligado de tudo e de todos. Parece que às vezes é o celular, é outra coisa que tira a atenção. Você percebe que a palavra não gera mudança, a pessoa está vivendo o mesmo estilo de vida. São tantas as distrações e não enxerga a necessidade de mudança, quer continuar insensível, sem ouvir a voz do Senhor, quando Deus está falando, tornem a mim. E a gente vai cheio de argumentos para tentar justificar o injustificável. O que não nos faltam são argumentos para falar da frieza espiritual, aquele culto sincero, aquele culto que Deus se manifesta em coisas tão simples, está ficando tão difícil para nós, a gente não percebe as coisas novas e boas que Deus tem feito. Hoje eu fui orar no almoço e falei assim, Deus, eu já devo ter sofrido alguns livramentos hoje. Deus, como é bom essa comida aqui, apesar de eu ter feito. Deus, como é bom perceber que eu estou aqui, eu não estou sentindo nenhuma dor. Deus, como é bom ver o que o Senhor faz. Nós estamos mais focados no que Deus faz com os outros. Olha lá a vida do ímpio, como é que prospera. Olha lá o outro, com um carro novo. Para lá no condomínio, aquele carro, você fala, até a cor foi a que eu sonhei. Mas não tem condições disso não. Vai ver que há 6 meses está vindo uma busca e apreensão e está levando o carro dele. Tem gente que tem inveja do marido do outro, da esposa do outro. Tem gente que vai na casa do outro só para bisbilhotar, e dentro dele está assim, miserável, eu precisava tanto de um negócio desse, o cara tem uns 10 lá e não serve para nada. Eu só precisava de um. A gente fica falando assim, parece que Deus é injusto, parece que a grama do outro é sempre mais verde. A geração Malaquias estava vivendo isso. Na verdade, se você for ver o final lá, lendo todo o livro, eles começam a falar assim, de que está valendo a gente servir ao Senhor? Porque a gente olha para o ímpio, parece que a vida dele é muito melhor. Sabe por quê? Nós nos tornamos insensíveis com as coisas que só Deus faz. E por último, Deus sempre desejou uma entrega total do coração.
Desde os dias dos vossos pais vocês se desviaram, não guardaram. Tornam-se para mim, eu vou me tornar para vocês. Em que havemos de tornar? Essa volta que Deus está falando, ela aponta para uma busca, para um reconhecimento. É como o filho pródigo que olha os seus maus caminhos, não dá desculpa, ele fala: errei, e quando eu estiver com meu pai, eu vou tratar com ele, e ainda vou dizer: pai, me trata como um dos seus empregados. O Senhor quer que a gente retorne. Nós temos uma profunda necessidade de reconciliação, de uma volta genuína, de uma entrega total de todo o nosso coração. Pois a palavra nos fala: chegai-vos a Deus, e Ele... Foi isso que aconteceu na igreja de Macedônia. Antes de ofertarem, eles deram primeiro de si. O que é isso? Quando você entrega o coração, você entrega tudo. E a gente precisa entender que toda oferta revela o seu coração, e se você está honrando ou desonrando ao Senhor. Me chama a atenção no texto, porque o próprio Deus fala: há um roubo. E a palavra hebraica aqui para roubo é usar força. Mas ele fala assim: nos dízimos e nas ofertas. Seja sincero, você lembra a última vez que você fez uma boa oferta? Você lembra? A gente rouba a Deus nos dízimos e nas ofertas. Sabe por quê? Deus requer de nós uma entrega total, porque Ele está procurando mais verdadeiros adoradores do que uma suposta adoração. Deus sempre quis mais um coração quebrantado e contrito do que aquele culto nas alturas. Deus sempre desejou mais um coração do que dízimo. Ele sempre buscou mais intimidade do que regras. Aliás, isso é religiosidade. A lógica da restauração está fundamentada na imutabilidade de Deus. Ele fala, olha o verso 6, eu não mudo, eu sou o Senhor, e porque eu não mudo, é que eu continuo insistindo. Vocês podem continuar na infidelidade, eu permaneço fiel, porque eu não vou negar a mim mesmo. É a imutabilidade de Deus que nos sustenta. O seu amor é contínuo, eterno, imutável, intransferível, real. E por causa desse amor baseado no próprio Deus, que Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu que nada nos separará do seu amor. Ele mesmo prometeu que se formos infiéis, Ele vai ficar fiel. A nossa inconstância, a nossa mutabilidade, a gente não consegue perceber as consequências do que é reter aquilo que a Deus pertence. A gente vai olhar na palavra de Deus e diz: trazei todos os dízimos. Nós não temos licença para reter nada. Nós não temos licença para subtrair uma parte, pois a Bíblia fala: trazei todos. E muito menos, nós não temos, só ler Malaquias de 8 a 10, a competência para administrar. Ele fala: trazei a casa do tesouro. A casa do tesouro é a congregação. Porque tem gente que fala assim: eu vou comprar isso aqui, se a igreja tal, depois eu vou lá e desconto do dízimo. Você já ouviu isso? Desculpa, Deus não te constituiu mordomo, administrador da casa do tesouro. É o que Malaquias está falando. Você não sabe o que você está fazendo. Eu entrego mais
eu faço do meu jeito, se não concordar, eu não dou oferta mesmo não, esse projeto não concordo com ele. Eu acho que aqui na igreja tinha que ter um elevador panorâmico, tinha que ter aqui umas luzes piscantes, enquanto não fizer isso, eu não dou R$1 para isso aqui. E aí? Parece aqueles meninos que a gente ia jogar bola, aí vinha com a bola nova, pastor Demetrios, fala assim, é o dono da bola. Não vai me escalar não? Não tem jogo, a bola é minha, eu vou embora. Aqui, a bola é minha. Aí pegava a bola, botava de braço no braço, aí fazia assim, agora eu vou escolher o meu time. A pessoa, não, mas peraí, vamos, né? Você escolhe, não, a bola é minha. Meninos, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, fazia as coisas de menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu larguei essas coisas de menino. Se tem uma coisa que eu quero ser nessa jogada, é bola murcha. Não quero apitar jogo nenhum, quero escalar nada, quero ficar quietinho, batendo uma bolinha com meu Deus. Você está entendendo? Eu quero concluir essa reflexão falando uma coisa para você. Eu nunca vi ninguém quebrar um princípio e não ser quebrado por ele. Eu nunca vi. Por isso, capítulo 3, o verso 9 diz assim: com maldição sois amaldiçoados. Preste atenção nisso, meu irmão. Eu quero concluir essa reflexão falando de uma coisa de profunda gravidade. E ele fala de 3 tipos de maldição em grupos distintos. Capítulo 1, verso 14 vem falando o enganador. Há uma maldição para o enganador. Sabe quem é o enganador? É aquele que está tentando dar tudo de pior para Deus e pensando que está enganando a Deus. Mas ele fala de um outro grupo, e esse grupo agora são os sacerdotes. Capítulo 2, verso 2, que deveriam honrar ao Senhor. Mas ele também fala aqui no capítulo 3, versos 8 a 9, de toda a nação. Ele fala que estava insensível, dando desculpas para não honrar ao Senhor com aquilo que deveriam. 3 grupos: uma pessoa, um sacerdote e uma nação. E ele diz mais, olha a quebra do princípio: destruição, pois o devorador toma conta. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar agora. A infidelidade atrai a destruição. Eu vou repetir isso: infidelidade atrai destruição. Repete isso comigo, igreja. Infidelidade atrai. Mais uma vez, bem forte. Infidelidade. Aí a gente não entende por que as coisas não rendem. A gente não entende às vezes por que tem um acidente. Às vezes, eu não estou querendo dizer que é acidente, Deus não possa te provar, mas tem coisas às vezes que você está na prova um tempão por conta de infidelidade. A infidelidade atrai destruição. Você entendeu a diferença? Qualquer um pode passar por um momento difícil e Deus permite. Outra coisa é você atrair esse momento difícil porque está quebrando um princípio espiritual. Você entendeu? Dá um amém. Glória a Deus. Quer dizer, a gente fala, o pastor quis dizer, então se tiver um acidente porque eu estou na infidelidade. Não, não é isso que eu estou falando, não. Não é isso, não. Para ficar bem claro aqui para você. Agora as bênçãos. 3:10. Janelas dos céus abertas. Bênçãos desmedidas, chuva na tua casa. E diz mais, verso 12: eu vou repreender o devorador. Sabe o que é isso? Porque a G1 fala: vocês recebem salário, trabalham e não estão pensando em mim e me honrar. Quando vocês fazem, eu sopro, eu dissipo. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por conta da minha casa que está vazia. É receber salário para colocá-lo num saco furado. Irmão, presta atenção: não honrar a Deus é a maior furada da tua vida. Quer viver numa furada? Trate o dinheiro de uma maneira indevida. Tenha amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de
todos os males. De todos. E muitos se desviam na fé em busca desse tesouro. O devorador vai ser repreendido. E por último, felicidade abundante. Olha o verso 12. Vocês vão viver como terra deleitosa, e todos olharão para vocês e chamarão felizes. É promessa, é bênção. E quando eu digo isso, não é em coisa material só não, pode vir também. Eu estou falando é de paz, eu estou falando é de harmonia. Tem gente que está quebrando princípios com Deus, está vivendo um desajuste generalizado. Volte-se para Ele hoje. Eu queria pedir para você orar. Enquanto você ora, fala assim com Deus: Deus, eu quero fazer prova do Senhor, conforme diz o texto. Eu não quero mais estar como uma geração Malaquia, sonegando, não se importando, fingindo que não é comigo, dando desculpas e sempre tentando justificar erros, e ainda fico como menino ou menina, aborrecido quando alguém vai querer me ajudar e falar que eu quebrei um princípio. Não, Deus, que eu tenha humildade. Eu quero atrair as tuas bênçãos. Eu quero ver as janelas dos céus abertas. Eu preciso ter uma chuva abundante na minha casa. Eu peço que o Senhor repreenda o devorador. Eu quero ver tuas promessas. Eu quero ver cura na minha vida. Eu quero ver cura na minha enfermidade. Eu quero ver milagres na minha casa. Eu não quero viver como essa geração, mas eu quero sair daqui nessa noite aplicando esses princípios, com a convicção que o Senhor me chama ao arrependimento para viver o que eu nunca vivi na face da terra. Ora, Senhor, vamos adorá-lo.